de agora está entrando no ar. Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Olá, você que tá com a orelha coladinha no rádio, muitas vezes um radinho de pilha, como o ouvinte Samuel Oliveira Santos. O Samuel tem 9 anos e escreveu uma carta dizendo que escuta o Escola Brasil no rádio de pilha, porque onde ele mora, zona rural lá do município de Canabrava do Norte, no Mato Grosso, não tem energia. É, Samuel, não só você, mas muita gente ouve rádio de pilha nesse país enorme, onde a energia ainda não chegou. Tem muitos lugares assim, viu? Um beijo então e obrigada por sintonizar a nossa rádio. Isso, agora nós começamos o programa assim falando em rádio porque nesta segunda, 14 de maio, faz 110 anos que o físico italiano Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão de rádio da história. E o Matuto vai aproveitar a data para dar uma aula daquelas sobre a mágica que faz a nossa voz chegar até você pelo rádio. Mas antes de falar sobre a magia do rádio, vamos nos puxar pela memória? Sim, porque hoje uma especialista vai dar dicas de como o professor pode estimular a memória dos seus alunos. Falando em memória, lembra da promoção Arca das Letras? Claro, né, gente? O Escola Brasil e o Ministério do Desenvolvimento Agrário sortearam 30 arcas, quer dizer, 30 bibliotecas cheinhas de livros para as comunidades rurais. E a coordenadora-geral da Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Cleide Soares, vai explicar por que algumas comunidades sorteadas ainda não receberam o prêmio. Tudo isso é daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto. Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis, para aprender a exercer a cidadania desde cedo. Escola Brasil. Quando for juntar as coisas que só cabem na memória, você não vai ter escolha. Já parou pra pensar que, como o Chitãozinho e Chororó cantaram aí na música, é graças à nossa memória que a gente consegue guardar, aprender? É verdade, sem memória ninguém conseguiria se lembrar das letras, dos números. Resumindo, memória tem tudo a ver com aprendizagem. Por isso, nós convidamos uma especialista para falar sobre esse assunto. É a professora Elvira Souza Lima, que está na linha para desvendar os segredos da memória. Tudo bem, professora Elvira? Tudo bem. Professora, a senhora acha que para fazer com que o aluno aprenda, um educador precisa saber como funciona a memória dele? Saber sobre a memória é o ponto de partida do educador, né? Uhum. Porque tudo que nós aprendemos depende da memória. Muitas vezes o professor prepara bem sua aula, faz uma atividade, depois aplica com os alunos e fica frustrado porque o aluno não aprende, né? Uhum. E muitas vezes é porque a realização da atividade não trabalhou com os elementos da memória infantil. Certo. E como é que funciona a memória de quem aprende? Bom, a memória, ela funciona de maneira diferente, né, nos anos da infância, na adolescência e no adulto. Uhum. A memória da infância, principalmente quando a criança vai chegando à escola, ela é uma memória que precisa de suporte exterior, né? A criança precisa se movimentar, precisa ter objetos, ela tem que ter coisas que ajudem a formar essas novas memórias. Ah, é por isso que usamos coisas concretas, né? Como tampinhas de garrafa, por exemplo, para ensinar a contar, não é isso? E também é legal relacionar o que nós estamos ensinando a coisas que a criança já sabe, né? Que já estão na memória dela. Mas e no caso dos adultos, professora Elvira, como é que o negócio funciona? Mesmo nós adultos, muitas vezes nós precisamos de apoio para essa memória, como por exemplo, tomar nota, olhar a receita para fazer um bolo, né? Nós não guardamos tudo na cabeça.
Agora, muita gente por aí diz que decorar não é bom, né? Que a pessoa não aprende de verdade. Qual seria a diferença entre memorizar e decorar, professora? Decorar é uma atividade que usa uma memória assim que fica pouco tempo na cabeça, que é a que a gente chama de curta duração. Ela fica um período e some. Ah, isso é verdade, né? É o que muitos de nós usávamos para fazer prova. Estudava um dia, 2 antes, aí fazia a prova e depois esquecia tudo. Hoje nós sabemos que para aprender nós temos que transformar as informações que o professor traz, que a escola traz, em memórias que nós chamamos de longa duração. Ou seja, que elas vão ficar com o indivíduo para a vida toda. Né? E que tipos de atividade o professor pode fazer para desenvolver essa memória de longa duração no seu aluno? Olha, registro é uma coisa importante, né? O registro feito pela escrita, o registro feito pelo desenho, o registro feito em mapas, né? Mas principalmente a escrita, né? E quando a gente diz escrever, a criança escrever, é ela escrever o texto, não copiar, né? E também ela escrever o sujeito, o verbo, o objeto, quer dizer, ela fazer a frase, né? Então, quando o professor dá aquela folhinha pronta pro aluno, que é só preencher uma palavrinha aqui, outra ali, ou passa um monte de coisas no quadro para copiar, por exemplo, isso não estimula a memória do aluno. Tem que botar a meninada para escrever por conta própria, da cabeça dela? Que a criança faça o registro, que ela resolva o problema, ela escrevendo, fazendo as contas com a sua mão, porque é dessa maneira que nós ativamos o cérebro para que ele guarde as novas memórias. E esse trabalho pode ser feito desde a educação infantil. Se a criança ainda não escreve, ela pode desenhar. É verdade, também é importante lembrar que a construção das nossas memórias está ligada às nossas emoções. Então, professora, faça atividades prazerosas, faça brincadeiras. Assim o aluno não vai esquecer o que aprendeu. Professora Elvira, muito obrigada pela entrevista. Legal a senhora ter vindo esclarecer esse assunto aqui pra gente. Tá certo, foi um prazer e eu me coloco aí à disposição para o que for necessário. Obrigada. Ok, o prazer foi nosso. Toque musical. E no dia em que comemoramos a primeira transmissão de rádio da história, nada mais justo que ouvir agora uma canção que fale de rádio. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilhar. Não, eu tô falando de uma outra música. Como é mesmo o nome, hein? Xiii, a memória falhou? Acho que você também tá precisando de um exercíciozinho pra memória, viu, Sandra? Talvez, Cadu. Mas e você, professor que tá ouvindo Escola Brasil, tem interesse em saber mais sobre memória? Pois a Elvira Souza Lima, que nós acabamos de entrevistar, escreveu o livro Desenvolvimento e Aprendizagem na Escola. E eu vou até repetir: Desenvolvimento e Aprendizagem na Escola. Procure nas livrarias. E você, Sandra, lembrou da música aí? Ai, Cadu, é aquela que fala sobre o volume do rádio. Aumente o seu volume, que o seu... Sabe? Aquela? Sei, é Sintonia com Moraes Moreira. Sobe o som, DJ. Essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume e o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na sua onda, deixa eu me deitar na sua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente
se atrapalhar. Deixa eu penetrar na sua onda, deixa eu me deitar na sua praia. Que é nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Você ouviu Sintonia com Moraes Moreira. A composição, uma parceria entre o próprio Moraes Moreira, o Zeca Barreto e o Fred Góes. Falando em sintonia, você pode sintonizar o nosso programa pela Rádio Nacional de Brasília AM 980 kHz. Ou também pela Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz. Aliás, sabe por que nós dizemos kilohertz? Em homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz, que em 1888 comprovou que as ondas eletromagnéticas podem se propagar pelo espaço. Essa informação foi muito importante para o Marconi conseguir aí a primeira transmissão de rádio da história, viu? Escola Brasil. Você foi um dos vencedores da promoção Arca das Letras e ainda não recebeu o prêmio? Então preste atenção, o repórter Caio Darcanchi está ao telefone com a coordenadora geral de Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Cleide Soares. O Ministério é o responsável pela distribuição das arcas. Nós vamos bater um papo com ela agora para tirar algumas dúvidas. Caio, tudo bem? Olá, Cadu. A promoção Arca das Letras terminou no dia 30 de janeiro e, conforme o regulamento, o prazo para o Ministério do Desenvolvimento Agrário enviar os prêmios terminaria 3 meses depois, ou seja, no dia 30 de abril. Cleide, nós já estamos no começo de maio e algumas arcas ainda não foram entregues, né? Vamos começar com as dificuldades que vocês estão encontrando para fazer a entrega, tudo bem? É um prazer receber você aqui no programa. Eu queria cumprimentar a todos os ouvintes e também informar que algumas bibliotecas da promoção já foram entregues e as que ficaram faltando têm a ver com a dificuldade de acesso ou no aproveitamento de agendas. Por exemplo, nós temos agendas previstas de entregas de 100 bibliotecas num certo estado, outras 20 em outro estado. Então, assim, para o Ministério é importante juntar os agentes de leitura para que possam se entrosar com outros. Cleide, deixa só eu explicar uma coisa para quem está ouvindo a gente entender melhor. Os agentes são as pessoas da comunidade que vão cuidar das bibliotecas, mas elas precisam ser treinadas pelo Ministério. E não dá para treinar assim um agente de cada vez, né? É preciso fazer um grupo, juntar as pessoas. Como o treinamento pode ser em um município afastado do local onde o agente vive, se alguém da comunidade puder oferecer o transporte, melhor, né, Cleide? Pois é, na verdade, assim, a Arca das Letras é um processo que é planejado e desenvolvido junto com as comunidades. O nosso programa não é aquele programa assistencialista que vai lá e leva, não, ela participa de tudo. Então, Cleide, o deslocamento, né, o transporte, é o que mais dificulta a entrega das arcas, principalmente na região norte. Então, diz pra gente, por favor, no que mais a comunidade pode ajudar? A comunidade que a gente tem mais dificuldade, eu creio que ela sabe, ela conhece a realidade, ela pode apontar o caminho para que as pessoas nos ajudem a chegar até elas. Então, o nosso compromisso com essas comunidades serão cumpridos, né? Mas é preciso ter um pouco de compreensão pela própria complexidade que é o mundo rural. A gente poder chegar no lugar de forma organizada. Ouviu aí? Quando o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário entrar em contato com a sua comunidade, indique a melhor forma para as arcas chegarem até você. E aí a previsão, então, para maio tem um monte de municípios previstos aqui, segundo o cronograma que eu estou observando. Eu creio que vamos fechar tudo em maio, mas se houver alguma dificuldade, nós vamos falar. Perfeito, então. Cleide Soares, que é coordenadora geral de Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Escola Brasil. Eu quero também agradecer também a paciência das comunidades e dizer que, com certeza, todas elas vão receber sua biblioteca. Muito obrigado, viu, Cleide? Valeu, Caio.
Se você foi um dos sorteados na promoção Arca das Letras e ainda tem alguma dúvida sobre o recebimento da Arca, entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O telefone é 61 21 91 9719. Vou repetir, hein? 61 21 91 9719. Hora da leitura. Hora da leitura. E tá na hora de você ouvir uma dica de leitura. A dica de hoje vem de Belo Horizonte, é de um aluno da Escola Municipal Mestre Ataíde. Ele tem 12 anos. Meu nome é Rafael Henrique e o livro que eu li é Gosto de Poesia, com o autor Bartolomeu Campos de Queiroz. É muito bom, fala sobre poesia, toca no coração e que é muito bom. Valeu, Rafael. E depois de ouvir a dica do Rafael, essa dica boa, houve um pedacinho da carta do ouvinte Elmir Gomes Ferreira, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A parte que eu mais gosto do programa é o matuto. A parte que eu menos gosto é quando as ondas não são mais captadas. Pois o Matuto tá chegando aí para falar justamente sobre como se propagam as ondas do rádio. Essas mesmas ondas aí que você falou, Elmir, e que não estão sendo captadas direitinho aí, que você não tá conseguindo escutar o Escola Brasil, tá bom? Abraço, Elmir, e parabéns porque você ganhou um calendário com toda a equipe do programa. E o Matuto tá chegando, cheio de onda, depois do comercial. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. O motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma, mas eu denuncio. Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie. Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Tá na hora de você também fazer a sua parte. E essa onda aí é das grandes helicópteros. Se prepara, vamos nessa, minha, vamos lá. Helicóptero! Como é que os dois caem? Assim você me descadeira todo, menino. Você caiu em cima de eu, uai. Mas vocês dois estão ficando doidos, hein? Matuto, como é que você e o helicóptero entram assim no estúdio, hein? Vem caindo aqui dentro, parecendo duas jacas mole, rapaz. Nós estamos treinando pra surfar, Cadu, igual aquele povo lá da praia no mar, em cima daquelas pranchonas. Muito bem, treino pra surfar. E só pode me esclarecer uma coisa? Em que praia vocês vão surfar? Cador, praia nenhuma, né, Cador? Não? Não, nós vamos surfar mesmo nas ondas do rádio, rapaz. eu vou explicar como a nossa voz chega do outro lado, bem nas orelhas dos ouvintes do Escola Brasil. O som da nossa voz viaja pelas ondas do rádio. Exatamente, Sandrinha. Parecido quando eu estou lá na fazenda Matinha e de repente eu dou um grito assim pro meu vizinho do outro lado da cerca, com o padre Chacoalha. Chacoalha! Você me arruma 2 metros de arame? Aí quando o Chacoalha tá assim na direção do grito, ele escuta. Agora, como que o som chega até lá do outro lado da cerca? Pelo ar. Justamente. Mas quem estava mais longe do outro lado da fazenda, do Chacoalha, por exemplo, com certeza não ouve meu grito. Sabe o que, Gador? Por quê? Porque a minha voz, apesar de veludada, melodiosa, não é amplificada, não é aumentada para todo mundo da redondeza ouvir ela.
não sei, né? Ai, bom, e agora que você está falando aqui, né, sem gritar, que você quase não grita, né, Matuto? Que isso? Sua voz está indo para bem longe, né? Bem mais longe aí que as redondezas da Fazenda Matinhas, sabe por quê? Que quando eu falo no rádio, a voz, né, então passa num transmissor, que é um aparelho que transforma o som em ondas. Exatamente. E funciona parecido quando você joga assim uma pedra numa lagoa, bem calminha, a alma tá calminha, a água tá lá assim calminha. Aí vão aparecendo aquelas rodas em volta do lugar onde caiu a pedra, sabia? Essas rodinhas que nós podemos chamar de ondas, né? Que é o nome que elas têm mesmo, vão crescendo e só param na margem da lagoa. Pois as ondas do rádio fazem a mesma coisa, só que mais rápido, que elas são feitas sim de eletricidade, né? E elas andam muito depressa, né, Cador? São as ondas eletromagnéticas. Claro, é muito mais rápido. O rádio é uma fonte, uma fábrica dessas ondas. É verdade, né? A emissora de rádio manda essas ondas pro ar usando uma antena assim bem grande. É o que tá acontecendo nesse exatamente momento, viu, com a nossa voz. Viajando aí. E o seu radinho aí, meu amigo, tá recebendo essas ondas pelas anteninhas dele, E a voz melodiosa do Matuto é como se andasse pelo ar e chegasse nos lugares mais distantes, no meio do Amazonas, por exemplo. Isso, vai surfando até o Amazonas, né? É verdade. O que viaja, o que surfa são as ondas eletromagnéticas. Porque a voz mesmo, né, é fraquinha, ela só é aumentada da antena da emissora de rádio daí pra frente, né? Exatamente, tá calculado. Aumentada pelas ondas, Cador. Isso. E chega aí no rádio da sua casa, meu amigo, cheia de formosura, linda, melosa, sensual. Certinho? Voz sensual, mas é metido, né? Nossa, mas eu fico assim Hoje impressionada. Tá falando de metido, é? Nossa. Metido, sabido, caprichoso e garantido. Olha! Vocês gostaram dessa verdadeira aula de surf assim pelas horas do rádio? Menino, essa aula de física? Gostei. Gostou, Sandrinha? Muito boa. Agora, faz um favorzinho. Quando for treinar assim esse surf aí pra ir pra praia, vai treinar bem longe daqui, tá bom? Pra você não cair, não molhar, quase caíram em cima desse sapato dela aqui. Pera. Pode deixar que eu e o meu bro aqui, o helicóptero, nós vamos surfar e é nas ondas do Rio Matoso mesmo. Nós vamos embora. Bro, vamos embora. Deixa esses dois aí. Tchau pra você, gente, mas você aí de casa não sai daí não, viu? Continue nas ondas do Escola Brasil. É isso aí. Tchau, bro, Matuto. Tchau, Matuto. Bro. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes faz uma jangada, um barco que veleje. Pois é, além de velejar pelas ondas do rádio, que a gente acabou de falar, o Escola Brasil também veleja pela internet. Conheça a nossa página, o endereço é www.escolabrasil.org.br. Aproveitando a onda do Matuto, anotou, bro? Não? Então vou repetir. www.escolabrasil.org.br. Lá você pode escutar os programas que perdeu, enviar e-mails pra gente. O radialista pode baixar os programas para veicular na rádio da sua cidade. Bom, mas se você gosta mesmo de escrever carta, não se preocupe, porque nós também adoramos receber, viu? Sim, escreva, por favor. Diga como é que tá a sua escola, a sua comunidade, dê sugestões, a sua participação é muito importante. Ainda corre o risco da gente ler a sua carta no ar, hein? Como vamos fazer daqui a pouco, depois do comercial. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida.
escreveu e enviou, sua carta já chegou. Muito bem, Sandra, tô com uma carta aqui do Hércules. Essa é a sua história. Conhece essa música? Não. É do desenho do Hércules. Isso é velho. Mas o Hércules Gonçalves, aqui do Mato Grosso, mora lá no PA Jandira Água Boa. Mandou uma cartinha pra gente. Muito legal a carta. O Hércules, vou ler agora aqui. Diz: oi, Sandra, Cadu e Matuto. Quem escreve pra vocês é o Hércules. Tenho 12 anos, estudo na 6ª série. E eu queria dizer que eu gosto muito do programa. Ouço, adoro quando o programa começa. E eu acho só que a participação do Matuto é muito pouca. Que o que vocês falam é muito importante. E aí podia ser maior. Eu gosto de ouvir o Escola Brasil, não perco só programa. Eu acho que deveria ser maior também, concordo com você. Pois é. Nós somos ouvintes assíduos. Meu pai, Lúcio Gonçalves, minha mãe, Edna Evangelista Figueiredo. Eles moram no Sítio da Saudade. Olha que legal, Sítio da Saudade. Essa canção que é pra tocar no rádio. E a gente termina o programa lembrando que Marconi, o responsável pela primeira transmissão de rádio, tinha apenas 20 anos quando transformou o celeiro da casa onde morava em laboratório de estudos. Mas ele saiu da Itália e foi parar na Inglaterra porque nenhum italiano se interessou pelas experiências dele com rádio. E tem até algumas controvérsias aí sobre se Marconi teria ou não inventado esse aparelhinho mágico que transmite a nossa voz. Afinal, ele só juntou as coisas que já tinham sido descobertas. E teve a ideia de usar as ondas hertzianas de Hertz para comunicar. Será que só ele teve a ideia mesmo, hein? Dizem que na mesma época aí de Marconi, o padre brasileiro Roberto Landel de Moura também conseguiu transmitir conversas por meio radiofônico. Como as provas se perderam, ninguém sabe. Bom, se ela vir, né? Um beijo pra todo mundo e não perca o programa de amanhã. Nós vamos falar sobre educação de mulheres. Segundo o Unicef, quanto maior a escolaridade da mãe, maior a qualidade de vida dos filhos. E depois de surfar pelas ondas do rádio, o Matuto vai viajar pelo mundo das palavras. Ele vai dar dicas para você, professor, professora, estimular a meninada a usar o dicionário em sala de aula. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na sua onda, deixa eu me deitar na sua praia. Que é nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.